Olá, Deus abençoe você, tudo bom? Bem-vindo ao canal Primícias, eu me chamo Isaac Nascimento e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre liderança. Você já teve a sensação de não conseguir formar líderes e às vezes parece que está caminhando no ministério sozinho? Ou aquela sensação do 80-20, onde 80 pessoas assistem, falam, criticam, reclamam, elogiam e apenas 20% realmente põem a mão na massa? Você, na sua igreja, às vezes, tem aquela sensação onde são sempre as mesmas pessoas que estão fazendo todas as coisas repetidas vezes e às vezes essas pessoas estão sobrecarregadas? Pois é, a maior dificuldade da nossa geração é formar líderes e líderes que se pareçam com Jesus. Nesse vídeo eu vou dar 4 princípios bíblicos para você e principalmente práticos sobre como nós podemos formar líderes para a glória de Deus e para nos ajudar no avanço do reino. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos nas igrejas é justamente a formação de novos líderes, novas pessoas que querem trabalhar, que querem estar envolvidas com a obra, querem estar envolvidas com o reino de Deus e cabe a nós, como pastores, como líderes, incentivar e motivar essas pessoas. Porém, muitas vezes as pessoas sentem dificuldade de encontrar pessoas, têm medo de delegar e nós vamos compartilhar com você agora 4 princípios onde nós vamos falar especificamente sobre isso, para que você possa crescer, para que o seu ministério possa crescer, para que você não fique sobrecarregado e nem demasiadamente cansado sem necessidade. Então, como primeiro princípio para que nós possamos formar líderes importantes, líderes que façam a diferença, líderes que estejam com a gente caminhando junto, nós precisamos identificar os potenciais líderes. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 3, os apóstolos, eles estavam sobrecarregados com as tarefas e aí eles instituíram os diáconos. E as características dos diáconos está lá no livro de Atos, no capítulo 6, mas uma delas é que eles fossem fiéis, tivessem caminhado com Jesus desde o começo, dessem bom testemunho. É nesse momento que Estevão é levantado e ele é consagrado, ele é ungido como diácono naquele momento e você sabe, no decorrer da história, um capítulo à frente, ele morre por amor ao evangelho, pregando o evangelho como um grande diácono. Então, quando nós, na nossa igreja, estamos envolvidos com muitas pessoas, se nós não conseguirmos enxergar potenciais líderes, embolou tudo aqui. Se a gente não conseguir enxergar potenciais líderes, nós vamos sempre ficar sobrecarregados. Entenda uma coisa, nós somos únicos e as pessoas que estão ao nosso redor também são únicas. Elas nunca irão fazer exatamente igual ao que nós fazemos e nós precisamos entender essa verdade. Por isso, se nós colocarmos a régua muito lá em cima, a gente não consegue novos líderes. As pessoas sempre vão estar insatisfeitas, sempre vão estar com problema, não vão me agradar o tempo todo, mas quando eu começo a enxergar potenciais líderes no reino, potenciais líderes no evangelho, e eu começo a identificar essas pessoas, eu consigo trabalhar muito mais forte para poder direcionar essas pessoas. Então, o primeiro ponto para que você possa formar novos líderes é identifique esses novos líderes. Segundo, treine essas pessoas com relacionamento. É necessário ter relacionamento. A formação de novos líderes, ela se dá principalmente quando nós temos um envolvimento relacional com as pessoas. É diferente de apenas um chefe que manda alguma tarefa ou que delega alguma coisa, nós vamos falar sobre isso, mas a formação de novos líderes, ela sempre se dá através de um relacionamento. Isso é muito mais forte, isso é muito mais proveitoso, fideliza muito mais o líder, a sua liderança, os seus liderados a você, líder. E Jesus fez isso de uma maneira muito bem. Quando ele levantou os 12 apóstolos, ele um pouco antes ele enviou 70 discípulos para poder pregarem o evangelho. Depois ele levantou os 12 e esses 12 que ele levantou foram justamente as 12 pessoas que estavam mais próximas deles. Eram os líderes, era aquele que ele tinha relacionamento. Não tem como nós queremos, dentro de uma comunidade cristã, queremos formar novos líderes se nós não tivermos relacionamento.
Então, nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. Se nós não tivermos relacionamento com elas, dificilmente nós vamos formar líderes como a gente faz, como a gente gostaria que fosse feito. Então convide pessoas para estar perto de você, convide pessoas para estar junto com você, convide pessoas para estar nas reuniões, para andar junto com você. Além disso, ser uma formação de um grande discipulado, é também a formação de um novo líder. Quando a pessoa que é liderada, seu discípulo, está trabalhando e vendo como você faz, vai ficar muito fácil de você formar esse novo líder. E aí você vai ter uma proximidade muito maior. Eu sempre lembro da passagem de quando Pedro nega Jesus. Ele estava tão perto do Senhor Jesus, caminhava tanto, que em determinado momento a mulher, quando ele vai negar, pergunta assim: olha, você é um dos discípulos dele? Ele fala assim: não, não sou. Mas a mulher diz assim: o seu jeito de falar é igual ao dele. Então a maneira como Pedro falava era parecida com a de Jesus, de tão próximo que ele estava. Formação de líderes tem a ver com relacionamento. Você precisa se relacionar com seus líderes. Tá gostando até aqui? Tá fazendo sentido para você? Então não deixa de curtir aí, se inscrever no canal, me dá essa força aí. Eu tô correndo atrás dos 1000 inscritos aí, tá bom? Mas eu queria que você se inscrevesse, só se tiver fazendo noção para você, se tiver fazendo aí sentido para você, tá bom? Terceiro princípio que nós precisamos entender na formação de novos líderes: delegue tarefas reais, não apenas tarefas por fazer. Quando nós entendemos que estamos num processo de renovação ou de formação de novos líderes, nós precisamos delegar pessoas e também dar autoridade para elas, não apenas tarefas. Eu sei que às vezes é muito difícil de nós encontrarmos algumas pessoas onde a gente vai entregar algum tipo de autoridade, e isso é muito sério. Para quem você entrega autoridade faz muita diferença, mas quando nós entregamos autoridade para a pessoa, não apenas tarefa, nós estamos formando líder. Por quê? Porque através dessa autoridade que é dada, a pessoa, esse novo líder, ele vai estar aprendendo a tomar decisões, vai estar aprendendo a direcionar pessoas, vai estar aprendendo a resolver problemas quando aparecer. Então, se ele for tolhido de autoridade, se você só der tarefa e não der autoridade, ele não vai conseguir aprender a ter a responsabilidade e resolver os problemas. E ele vai ficar sempre vindo em você. Eu lá na igreja costumo dizer com os meus líderes e digo o seguinte: se eu precisar tomar todas as decisões que muitas vezes os líderes precisam tomar, não precisa de um líder, eu mesmo faço. Então, quando eu delego os líderes, quando eu levanto alguém para liderar na nossa igreja, eu faço justamente com a intenção de treiná-los e dou autoridade para eles. Lógico que tem uma supervisão, que tem um controle de perto, mas no geral eles têm liberdade para tomar as decisões, eles têm liberdade para poder fazer as coisas, corrigir o que eles entenderem ser certo, e assim vai caminhando, e tem fluído muito bem, tem servido muito bem lá na igreja e tem funcionado muito bem. Então, delegue tarefas. Vamos recapitular antes do último ponto aqui. Primeiro, não se esqueça, identifique os potenciais líderes, dê oportunidade para as pessoas. Segundo, tenha relacionamento com esses líderes. Para formar líderes, precisa de ter relacionamento. Terceiro, delegue responsabilidades, não apenas tarefas. E em quarto ponto aí, acompanhe, corrija em graça e com amor. Não entregue tudo e não supervisione. Infelizmente, as pessoas trabalham muito melhor quando são supervisionadas. Um exemplo muito claro disso é quando as pessoas trabalham com produção e algumas vezes elas estão um pouco mais descansadas, né, um pouco mais acomodadas, e aí quando vem o chefe ou o supervisor, as pessoas ligam um alerta e trabalham muito mais. Então, a grande verdade é que as pessoas elas trabalham muito melhor, com muito mais empenho quando elas são supervisionadas. Não estou dizendo com isso que você tem que ficar o tempo todo em cima, mas eu estou dizendo que precisa-se ter uma supervisão para que o liderado possa sentir confiança e segurança. E
Quando você entender que existe algo que o seu liderado está fazendo de maneira equivocada, seria bom ou é bom você corrigir em amor, chamá-lo para uma conversa. Eu gosto muito do estilo de correção cachorro quente, hot dog, você já ouviu? É aquela que é um pão e aí tem o pão que primeiro você elogia, fala do bom trabalho, depois você coloca o recheio no meio, as salsichas, outras coisas, que aí é a correção, é quando você corrige, quando você confronta, e do outro lado vem a outra parte do pão. E naquele momento é quando você motiva o seu líder a continuar na caminhada. Então, quando nós somos chamados para liderar e formarmos líderes, precisa ter essa supervisão para que as pessoas possam entender e saber como vai funcionar. E isso vai fazer com que eles também produzam muito mais e transformem novos líderes no potencial. Nós aqui na nossa igreja trabalhamos com pequenos grupos e pretendemos sempre formar novos líderes justamente para que não fique sobrecarregado e a gente consiga multiplicar muito mais o reino de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, se esses 4 princípios aqui fazem sentido para você, eu posso comentar mais, me aprofundar mais em cada um deles. Se você quiser isso, comenta aqui, deixa nos comentários aqui, gostaria mais de saber sobre o assunto tal, gostaria de saber mais sobre isso aqui, como funciona essa questão de delegar, como funciona essa questão de ter relacionamento sem comprometer a questão da liderança. Isso é muito sério. Tem pessoas que acabam confundindo as coisas. Se você gostou, coloca aqui. Se você quer saber mais alguma coisa, comenta aqui. Lembrando que esse canal a gente vai falar sobre as coisas de Deus, vamos falar sobre liderança, sobre discipulado, sobre pequenos grupos. É o foco do canal, principalmente as primícias, entregando tudo para Deus. E eu quero deixar um último recadinho para você. Na descrição desse vídeo eu tenho vários materiais, tá bom? Que você pode adquirir no preços promocionais. Inclusive, agora eu estou lançando, na verdade já tem algumas semanas eu lancei o curso O Poder do Discipulado, que é um curso onde eu falo sobre como fazer discípulos, como nós podemos fazer discípulos para o Senhor Jesus e principalmente fazer com que o reino avance e cresça muito mais. Se você quiser saber mais, está na descrição do vídeo, só você clicar lá, você vai direto para a página de checkout. O Poder do Discipulado está no preço promocional, se não me engano, R$47, e eu tenho outros materiais também, que são e-books, tudo no preço promocional. E se você quiser algum material gratuito, eu tenho um site também, www.isaaclinascimento.com.br, que tem vários materiais gratuitos lá. O meu desejo é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, glorificado e que ele avance muito mais no reino. Tá bom? Um grande abraço, não se esquece, curte aí, compartilha com quem você puder, escreve alguma coisa, anota aí que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, fica na paz.